Arro, tudo bem, pessoal? Joana Rossini aqui do Pulsar Atemporal falando com vocês. Intuito que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre estações galácticas e vamos falar sobre esse ciclo de 65 dias. O que seriam essas estações galácticas? Primeiramente, é bom a gente fazer essa primeira associação básica que existem 4 estações na Terra, existem 4 estações no céu, né? Tudo que está embaixo está em cima, tudo que está dentro está fora. Então, são 4 estações galácticas, são 4 estações aqui na Terra. E isso provém dos nossos equinócios e dos nossos solstícios, que é proveniente da órbita, né? Do distanciamento da Terra para com o Sol, etc. E existem as estações galácticas, que estão conectados com aspectos de desenvolvimento cerebral. Então, estão conectados com níveis de consciência, por assim dizer. A gente tem 4 estações galácticas. Estas são regidas pelos quins que soam as cromáticas. Então, se a gente recapitular um pouco e analisar as cromáticas, a cromática amarela quem dá início é o Sol, a cromática vermelha quem dá início é a serpente, a cromática branca quem dá início é o cão e a cromática azul quem dá início é a águia. Além de esses selos estarem conectados com a cromática, esses selos fazem parte da família polar, que estão no extremo norte do polo, né? Do polo norte, no caso. Estão nas extremidades do nosso planeta Terra. Então, isso é a família. Isso também são as cromáticas, né? Então, esses selos, eles vão reger esse período de espectro, cada um espectralizando sua cor. Então, a serpente, ela tem o espectro vermelho, o cão, ele vai ter o espectro branco, a águia, o espectro azul e o sol coordena o espectro amarelo. Dentro desses espectros, a gente encontra 4 etapas da nossa evolução cerebral, né? A evolução do desenvolvimento do nosso cérebro. Questões da biologia propriamente dita, a gente traz o cérebro reptiliano. Na verdade, a palavra reptiliano não é mais usada pela ciência, mas aqui a gente vai colocar. O cérebro reptiliano, ele é o primeiro nível de organização cerebral capaz de promover reflexos simples. Então, ele está representado pela serpente. Porque o cérebro reptiliano ele é conhecido como o cérebro instintivo e ele tem como a característica principal a sobrevivência. Então, ele vai coordenar as sensações primárias, como fome, sede. Isso são sensações primárias. E esse cérebro ele é formado apenas pela medula espinhal e por porções basais do prosencéfalo. De modo geral, a gente conecta esse espectro galáctico vermelho, a gente conecta a serpente a essa primeira etapa, a esse primeiro desenvolvimento, essa primeira organização cerebral que só existe nos seres répteis. Então, os répteis, eles têm essa estrutura cerebral, eles têm esse ponto de desenvolvimento, por isso o nome reptiliano. E um ponto muito interessante é que a gente fala aí de um cérebro instintivo e também de como característica principal a sobrevivência, que eu coloquei ali no começo. E são 2 palavras que estão associadas às palavras-chave da serpente, que é instinto, sobrevivência e força vital. Força vital porque conecta completamente com o nosso corpo, com o nosso físico. Então a gente vê uma estação que trabalha os aspectos físicos, tá bom? Trabalha essa parte do nosso cérebro, esse desenvolvimento reptiliano que todos os seres humanos possuem. Como segunda etapa, a gente já visualiza o espectro galáctico branco, que seria a segunda etapa do nosso desenvolvimento cerebral. E essa segunda etapa está muito conectada com o cérebro límbico,
vai nos trazer as emoções. Esse cérebro é o cérebro dos mamíferos inferiores, que a gente chama, e é o segundo nível funcional do sistema nervoso. Né? Então, a primeiro momento, a gente tem um sistema nervoso autônomo e a segundo momento, a gente tem um nível funcional do sistema nervoso. Além dos componentes do cérebro reptiliano, ele também conta com os núcleos da base do telencéfalo, também conta com o diencéfalo, que é constituído pelo tálamo, pelo hipotálamo, pelo epitálamo, pelo hipocampo e pelo parahipocampo também. Então, isso constitui o diencéfalo. E nesse cérebro límbico, a gente já possui esses componentes. Então, a gente já está muito mais conectado através do hipocampo, né, com a nossa memória, com a questão emocional, por conta dos componentes do sistema límbico. O sistema límbico ele é o responsável por controlar o nosso comportamento emocional. E essa é uma segunda etapa do desenvolvimento cerebral humano, que vai conectar com o espectro galáctico branco, com o cão, com o cachorro, que ele já traz o amor, ele já traz o compassivo. O arquétipo do cachorro é o compassivo. Então, ele já traz a compaixão, o amor incondicional e toda a parte de sentimentos, toda a parte de emoção, essa etapa da evolução. Como terceira etapa da evolução cerebral, a gente tem a águia azul. A águia azul, também da família polar, todos esses selos são da família polar, lembrando, tá? E também eles são as cromáticas, só para ficar vivo. A águia, lembrando que a águia é a nossa visão. A águia é como se fosse uma sabedoria cósmica, uma sabedoria superior, por conta dessa visão periférica, dessa visão ampla que a águia possui. A águia é a mente evoluída, não a mente primária, mas a mente cósmica, a mente planetária. E também a criação, a criatividade, o poder que a mente tem de criar. E a águia vai nos conectar, vai nos trazer para o espectro galáctico azul, que transforma a estação. E o cérebro que a gente conecta, né, a evolução cerebral desse instante, é o cérebro neocórtex, ou o cérebro racional. É neonovo e córtex, né? E esse neocórtex ele é dividido em lobos. O primeiro é o lobo frontal. Ele conecta a elaboração de pensamentos, na verdade ele está responsável pela elaboração de pensamentos, está responsável pelo planejamento, pela programação das necessidades individuais e também pelas nossas emoções, então ele está conectado a isso. Aí a gente tem também o lobo parietal, que o lobo parietal ele vai nos conectar, tudo isso dentro do espectro galáctico azul, porque a gente está dentro do neocórtex. Tá? E o neocórtex ele é a terceira etapa do desenvolvimento cerebral humano. Então, e esse neocórtex é dividido pelo lobo frontal, lobo parietal, que o lobo parietal ele vai nos trazer sensações de dor, a gustação, a temperatura, a pressão, está relacionado também com a lógica matemática. Depois do lobo parietal, a gente tem o lobo temporal, que o lobo temporal ele nos traz o sentido de audição e ele possibilita também a gente reconhecer os tons específicos e a intensidade do som, tá? Ele existe ele também faz um papel ali no processamento da memória e na emoção também. Depois do lobo temporal, a gente tem o lobo occipital, que está no processamento das informações visuais, e o lobo límbico, que lembra que a gente tinha o cérebro límbico e agora a gente também tem o cérebro límbico e a gente tem o lobo límbico, né, que está também dentro desse neocórtex, que ele está envolvido com o lobo límbico, ele está envolvido com aspectos do comportamento emocional e também
do comportamento sexual e com o processamento da memória. Então, assim, em um estágio de neocórtex, onde a gente tem o nosso cérebro já desenvolvido com o neocórtex, a gente está mais conectado ainda, não só com as nossas emoções, mas também com outras sensações, com elaboração de pensamento e planejamento, que vai nos conectar com a águia. Né? Quando a gente faz um planejamento, a gente ativa nossos poderes visionários. Então, a gente ativa nossos poderes de águia. E, por último, a gente tem o espectro galáctico amarelo, o qual a ciência ainda estuda e a medicina continua estudando também, que ele nos conecta com a mente iluminada, simplesmente a mente iluminada. Né? Então, a gente já tem aí o desenvolvimento cerebral e o último, que é o sol, é a vida, é a iluminação, é o fogo universal. Ele nos conecta com esse poder da mente plena, né? Da mente iluminada, da mente já desperta. Então, já existe os 3 cérebros, né? Os 3 níveis, por assim dizer, as 3 etapas. E a 4ª etapa a gente tem esse ascenso de consciência, né? Essa acendida de consciência. É mais ou menos assim que as estações galácticas funcionam. Elas trazem esses pontos da nossa evolução cerebral, elas trazem essa conexão que a gente acessa quando a gente percebe o nosso cérebro, a nossa evolução, o nosso desenvolvimento. Então é isso que uma estação vem te trazer. A gente está na estação galáctica da Serpente, por exemplo. A gente acabou de iniciar a estação galáctica da Serpente. Então isso vai nos trazer toda a consciência do primeiro cérebro, por assim dizer, né? Do cérebro reptiliano. Então isso está na esfera. Esses acessos do cérebro reptiliano, dos nossos instintos, dos nossos aspectos de sobrevivência estão permeando a esfera, estão permeando o nosso campo, porque estamos na estação tal, entende? É mais ou menos dessa maneira que funciona. Outro ponto interessante é que cada um dessas estações, elas têm como uma palavra-chave também para você trabalhar nesses 20 dias, né? São ciclos de 65, cada estação, 4 vezes 65, dá 260. E aí a gente vai ter algumas vibrações que são responsáveis, né? Por esse start de cada propósito dentro do espectro. Então vamos lá, a gente tem um espectro, a gente tem uma estação galáctica, dentro dessa estação galáctica a gente tem alguns pulsos, né, alguns pulsares essenciais que são emanados através de determinados tons, através de determinadas frequências. Então, participando desse contexto, a gente tem o tom elétrico, que estabelece, então ele vai estabelecer o espectro. Em segundo momento, a gente tem o tom 10, que é o tom planetário, que ele vai estender o espectro, ele vai dar continuidade. O tom 4, ele vai converter esse espectro. E o tom 11, ele vai transportar. E esse último tom, o tom 11, o tom da liberação, o tom que dissolve, né, o tom que liberta, ele perdura durante 5 dias, completando assim 65. Então, são 3 ciclos de 20 e um de 5. O último ciclo de 5 é o momento de transportar. Os 3 de 20 você estabelece, estende, converte e transporta. Transporta para o quê? Para um outro nível de consciência, percebe? A gente está falando de etapas de evolução. Então, eu estabeleço esta evolução, eu estendo esta evolução, eu converto para transportar-me para uma outra evolução, para uma próxima etapa. Isso é um pouco sobre as estações galácticas, espero que vocês tenham aproveitado. Quem ficar com alguma dúvida, é só chamar inbox, é só falar. Curtam, compartilhem, estudem. Estamos juntos. Muita gratidão, Minlaquete.